Olá, eu sou a professora Lívia e hoje a gente vai falar sobre sintaxe nas provas de concursos públicos. Então, se você está prestando um concurso ou está pensando em prestar, inscreva-se aqui nesse canal que você vai encontrar todos os assuntos que mais aparecem nas provas do concurso. Bora lá então? Vamos começar a falar hoje sobre adjunto adverbial. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Esse segmento dá início ao romance Dom Casmurro, um dos mais famosos da literatura brasileira. A opção em que a afirmativa está correta é. Então aqui nós temos 6 opções, a gente vai trabalhar cada uma delas, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o adjunto adverbial. O que é esse termo da oração, né, que a gente chama de adjunto adverbial? Ele é um termo que vai modificar, vai acrescentar uma ideia, uma circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Então, o adjunto adverbial, ele sempre vai estar ligado, lembrando que sintaxe é relação. Quando a gente fala de sintaxe, a gente tem que pensar em relação entre os termos da oração. Vai ser aquele termo que vai se relacionar com o verbo, com o adjetivo ou com o advérbio, acrescentando uma circunstância. Eu trouxe aqui algumas, não é uma lista exaustiva, tá? Mas, por exemplo, ele pode trazer a ideia de lugar, de tempo, de intensidade, assunto, causa, concessão, condição. A gente sempre vai ter que analisar no contexto. Vai analisar o termo, olhar a relação que ele está estabelecendo ali no contexto. Então, olha lá, o adjunto adverbial, ele traz essas circunstâncias e ele pode ser representado, pensando na classe gramatical, certo? Por um advérbio, uma locução adverbial ou um pronome relativo. Essas 3 classes na locução adverbial não é uma classe aqui, mas a gente tem o advérbio, o pronome relativo e a locução adverbial também, quando a gente tem 2 ou 3 vocábulos funcionando como um único, né? Como um advérbio. Então, olha lá, ontem à noite fui ao cinema. Olha para esse verbo ir, né? Eu fui ao cinema. Quando que eu fui? Ontem. Ontem eu fui. Olha aí um advérbio. Quando? À noite. Uma locução adverbial. Eu posso tirar isso daqui? Fui ao cinema. Até posso. Mas eu vou perder sentidos específicos. Em quais circunstâncias que eu fui ao cinema? Foi no mês passado? Foi no ano passado, né? Ontem. O cinema onde fui assistir ao filme Titanic fechou. Olha só, eu fui assistir ao filme Titanic onde? No cinema, certo? Então, esse onde aqui, ó, ele está retomando cinema. Fui assistir o filme Titanic no cinema. Então, ele também, esse pronome relativo também está desempenhando a função de adjunto adverbial. E uma informação importante sobre o adjunto adverbial é que ele é um termo da oração que ele não tem um lugar fixo. A língua, preferencialmente, na sua ordem direta, quando a gente fala a ordem preferencial da língua do português brasileiro, dessa variante do português, né, aqui é brasileiro, ele está preferencialmente ao final. Então, a gente tem a oração e lá no final a gente coloca o adjunto adverbial. Essa é a posição não marcada. Agora, às vezes a gente quer dar uma ênfase maior para esse adjunto adverbial. Então, a gente vai trazê-lo para o início da oração. Nessa posição, no início da oração, a vírgula é opcional. Por que, Lívia, tem vírgula? Porque eu estou deslocando um termo da sua posição preferencial lá, da ordem direta, estou invertendo essa posição. Então, nesse início da oração, a vírgula ela é opcional. Alguns autores, alguns gramáticos dizem, se esse adjunto adverbial for curto, não tem vírgula. Se ele for longo, tem vírgula. Mas aí entra o que é curto e o que é longo, né? Não dá para a gente contar numa quantidade de letras ou de palavras. Então, a gente entende como opcional. Agora, se o adjunto adverbial estiver no meio da oração, aí ele precisa ser isolado por vírgulas. Então, vejam que as vírgulas, nesse caso, quando elas trabalham com adjunto adverbial, para marcar que esse termo da oração foi deslocado
da sua posição, da sua ordem direta, da sua posição preferencial, beleza? Então, olhem lá. A opção que é afirmativa está correta. Em lugar de destas, deveria estar dessas. Então, ele está dizendo, essa alternativa está dizendo que o Machado de Assis escreveu errado, certo? Aqui está falando do romance Dom Casmurro, um dos mais famosos da literatura, que foi escrito por Machado de Assis. Então, uma noite destas... Lívia, tem diferença entre destas e dessas? Tem. A gente vai ter uma diferença, vai ter algumas diferenças no uso do dessas ou destas, mas quando a gente vai usar um dos usos do desta, é para algo que está mais próximo no tempo, tá? A gente vai falar sobre esse pronome em outro momento, mas algo que está mais próximo no tempo. Então, uma noite destas, ele está querendo dizer que faz pouco tempo que aconteceu, não é algo que está no passado muito distante. Então, não deveria estar dessas, tá? Machado de Assis não errou. Vindo deveria ser substituído por quando vinha. De novo, ó, deveria ser. Tinha que ser substituído porque tá errado. Então, uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, uma noite destas, quando vinha da cidade para o Engenho Novo, tá certo, tem sentido? Tem. Mas eu tenho que necessariamente substituir? Esse vindo tá errado? Porque, ó, se eu devo substituir, é porque ele tá errado. Aí eu tenho que colocar o certo. Vejam que a gente desenvolve aqui quando vinha, tá? Mas não necessariamente eu tenho que substituir o vindo. Ele também está correto. Então, por isso que não é a nossa alternativa a B. A alternativa C. Em lugar de para o, deveria estar ao. Então, vamos encontrar esse para o. Tá aqui, ó. Vindo da cidade para um engenho novo. Quando a gente olha para o verbo vir, né? Quem vem, vem de algum lugar, vem para algum lugar, mas vem a algum lugar. Olha só, vamos olhar nesse contexto. Vindo da cidade ao engenho novo. Vão tirar esse para e vão colocar no lugar o a. Aí virou, ó, troquei a preposição para e o a. Para e a tem o mesmo sentido? Quando eu vou ao shopping, ele está indo ao engenho novo, ele está indo para o engenho novo. Vejam que a gente tem diferença de sentido. A gente não vai poder trocar para o por ao, vindo da cidade ao engenho novo. O ao dá a ideia de que ele está no engenho novo. Agora, vindo da cidade para o engenho novo, a gente não sabe, ele está indo ainda, beleza? Então, não pode ser a nossa alternativa C. D. O termo no trem da central poderia estar entre vírgulas. Uma noite destas, vindo da cidade para o engenho novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui no bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Eu encontrei onde? No trem da central, certo? Então, aqui no trem da central é um adjunto adverbial de lugar. Como ele é um adjunto adverbial de lugar, posso isolá-lo por vírgulas aqui no meio do período, né? Encontrei no trem da cidade, da central, um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Então, parece ser a alternativa D. Alternativa E, o pronome eu deveria ser omitido no texto. Uma noite dessas, vindo da cidade para o engenho novo, encontrei, se eu tirar o eu aqui, né, no trem da central, um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Esse eu, a gente pode tirar ele? Que conheço de vista e chapéu? Posso tirar, mas eu deveria tirar? Não. Então, olha lá, eu posso, mas a questão é dever. A gente tem aqui dever, 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 certo? O único que a gente tem poderia é na alternativa D. Sempre que você tem uma ideia, né, que amplia demais ou que reduz demais, quando a gente tem deve obrigatoriamente ser isso, a gente vai olhar para essa alternativa com bastante cuidado, porque é muito comum ela não ser a alternativa correta, certo? Da nossa análise. Quando a gente tem algo muito específico, assim, deve ser isso ou não deve, ou algo que amplia muito a ideia. Então, por isso aqui, alternativa D. Beleza? Te vejo na próxima aula. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e receba
as notificações que a gente tem toda semana de aulas novas, beleza?